Como não se importar com o que as pessoas pensam sobre mim? Como não se importar sobre o que os outros acham de mim ou o que as pessoas vêm falando sobre? O primeiro ponto tem a ver com saber quem você é. Parece simples isso, mas quando eu sei quem eu sou, não importa o que o mundo lá fora diga sobre mim. Às vezes a gente recebe crítica, cancelamento, nossa, você é um idiota, nossa, você é estúpido, nossa, você fez uma atrocidade. Perceba, o que tem a ver com a percepção do outro sobre mim e o que tem a ver com o que realmente eu sou. Exemplo, se alguém disser para mim, Romani, você é um brasileiro. Beleza, eu sei que eu sou brasileiro. Agora, Romani, você é um idiota. Se eu não me considero idiota, não tem por que eu ficar me importando com aquilo, porque eu sei quem eu sou e eu não sou um idiota. Então perceba o que essas pessoas estão falando sobre você. Você considera ser uma verdade ou você simplesmente está colocando expectativa demais sobre a opinião dos outros? E outro ponto também, essas pessoas que estão dizendo isso, essa pergunta é relevante de se considerar. Daqui a 10 anos, elas vão ter relevância na sua vida? Essas pessoas que estão dizendo sobre quem você é ou falando a opinião delas sobre você, elas terão um grande peso e relevância sobre a sua vida daqui a 10, 20 anos. Porque se você olhar para trás, sabe aquela discussão que alguém disse para você há 10, 15, 20 anos atrás? As chances são enormes que se você olhar para trás, você vai achar que aquilo é uma piada hoje em dia. Sabe aquele coleguinha de escola, talvez tenha pegado o seu apontador e brigado com você? Olha para trás e pensa sobre esse coleguinha de escola e eu tenho certeza que você tem maturidade agora até para perdoar aquela criança que não estava sabendo o que ela estava fazendo. E às vezes falta maturidade por parte do outro, mas quem escolhe sentir sou eu. Como assim quem escolhe sentir sou eu? Ninguém pode te fazer sentir inferior sem que antes você se sinta inferior. Ninguém pode te fazer sentir tristeza sem que antes você sinta tristeza. Ninguém pode controlar a sua vida sem que antes você entregue a sua vida ao controle de alguém. E trazendo essa reflexão, perceba que os sentimentos sempre são seus. Se alguém lá fora te deixou com raiva, essa raiva não é sobre o que aquela pessoa fez ou não fez, e sim sobre os sentimentos que você está sentindo. E pense sobre, daqui a 15 anos, esse é o primeiro crivo que eu gosto de usar. Mas o segundo crivo, essa pessoa que está falando algo sobre mim, essa pessoa de fato pode me prejudicar sobre o que ela está falando sobre mim? Ou talvez seja mais fácil, principalmente numa rede social, ir lá, deletar o comentário daquela pessoa, porque aquela pessoa simplesmente não sabe quem você é. E a compreensão dos outros, a gente não tem controle sobre ela. Mas nós temos controle em conhecer quem nós somos, em investir em autoconhecimento, ao ponto que, independente do que o mundo lá fora esteja dizendo sobre nós possamos dormir tranquilos sabendo quem nós somos em nossa essência e sabendo quais são as pessoas que de fato importam na nossa vida e que de fato faz sentido você buscar se lapidar para ser uma pessoa melhor para essas pessoas que são importantes na sua vida. Agora, se você faz um esforço para agradar pessoas que não são importantes na sua vida, eu acredito ser algo um pouco injusto com aquelas pessoas importantes para você. Imagine, um exemplo, uma relação de cliente. Se tem um cliente que está criticando o seu trabalho, não de forma construtiva, mas difamando a sua imagem, e se você decide focar em, de alguma forma, a sua energia nesse tipo de cliente, talvez você esteja tirando a sua energia daquele cliente que adora o seu trabalho, daquele cliente que tem a vida transformada por causa do seu trabalho. Eu não estou dizendo que você deva necessariamente não cuidar dessa outra parte, mas não coloque a maior parte da sua energia lá. Pelo contrário, inclusive o que eu recomendo principalmente em redes sociais, se puder, você pode apagar aquele comentário e continuar sendo feliz. Ou quanto mais holofote você der para esse tipo de pessoa que percebe que está conseguindo afetar os seus sentimentos, mas ela está se sentindo no controle da sua vida, porque você está dando a responsabilidade sobre o que você está sentindo para um terceiro. E por que não dar esse mesmo foco de atenção para aquelas pessoas que de alguma forma gostam de você? Outra coisa que é importante refletir, ninguém chuta cachorro morto.
Ninguém, sabe aquela pessoa que está mal? As pessoas ficam com pena dela. As pessoas que entram num nível de impacto maior, elas não podem ser ignoradas. Se você tem uma árvore, sabe qual que é a diferença dos frutos que estão embaixo da árvore? Alguns frutos estão no chão, caídos, fruta podre. Outros frutos estão no alto da árvore. E para tirar os frutos do alto da árvore, você precisa cutucar, você precisa jogar pedra. Você não consegue mais pegar com a mão. E as críticas, muitas vezes, têm a ver com olhar e buscar compreender que você está no topo da árvore. E ter a maturidade até para compreender. 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo é aquele tipo de pessoa que ele está fazendo, aquele tipo de pessoa que transforma as coisas. Ele pode até errar, mas ele transforma o jeito que as coisas funcionam. Esse tipo de pessoa, ele se expõe mais, ele transforma as coisas mais. O segundo tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que admira quem transforma, é aquele tipo de pessoa que de alguma forma aprende, ele está buscando aprender para também entrar em ação. E o terceiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que para cuidar da vida do outro. É aquele tipo de pessoa que para olhar para a vida do outro, para olhar e pensar assim, nossa, deixa-me falar sobre o que ele está fazendo aqui, porque eu provavelmente não estou fazendo muita coisa. Porque quem está em movimento, dificilmente ele vai ter tempo para ficar focando a vida dele sobre a vida de outras pessoas. E trazendo um pouco mais contexto histórico sobre isso que nós estamos falando aqui, vale lembrar a nossa história como ser humano. Há mais de 70 mil anos atrás, nós já andávamos em grupos. A história do ser humano tem cerca de 200 e poucos mil anos de idade. Há mais de 70 mil anos atrás, já percebe-se grupos de Homo sapiens em tribos pequenas de 30, 20 pessoas. E uma coisa é fato. Todas as pessoas que viviam nessas tribos precisavam ser aceitas pela tribo para continuar sobrevivendo. Se você estivesse sozinho em uma tribo, você ia morrer. Se eu estivesse sozinho no meio da selva, eu provavelmente iria falecer. E durante milhares e milhares de anos, dezenas de milhares de anos, uma coisa que acontece é que nós precisávamos e dependíamos dessa tribo, da aceitação do grupo para sobreviver. É algo mais do que psicológico, é algo que está na nossa fisiologia, é algo biológico, é algo que funciona a nível intrínseco, é algo que acontece não porque eu desejo, é quase que um piloto automático. Essa necessidade de aceitação do outro, de entender mais sobre o que está acontecendo na vida dos outros. Por isso, é tão comum. Se você procurar agora nas notícias, quem que está em evidência? Geralmente, pessoas que estão na mídia, pessoas que de alguma forma você percebe que elas não têm milhões de amigos, mas milhões de pessoas conhecem ela e ficam sabendo sobre a vida dela justamente porque essas pessoas estão se expondo mais e elas são mais vidraça para que outras pessoas possam jogar pedra ou falar sobre a vida delas. E seja para ter uma admiração louca ou algum tipo de crítica louca também. E esse tipo de comportamento, vale lembrar, peraí, empatia, se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Isso vai ajudar você até pensar sobre a crítica em relação a alguém e pensar sobre você mesmo, quando alguém criticar sobre você. Empatia. Talvez aquela outra pessoa não tenha a maturidade de compreender como você se sente. Se ela tivesse esse tipo de maturidade, talvez o tipo de crítica que ela estivesse fazendo não seria como ela está fazendo. A nossa evolução moderna, onde você poderia ser mais independente, onde você não dependia de estar rodeado daquela tribo de 30 pessoas, de 20 pessoas para sobreviver, é muito recente historicamente. Hoje, uma pessoa tem total condição de crescer e não conviver com as mesmas pessoas durante o resto da vida. Se você olhar historicamente, isso não era possível no passado. Então, era essencial você ser aceito pelo grupo até para sobreviver. Porque se você não era aceito pelo grupo, você ia ter que conviver com aquela pessoa até os seus últimos dias. No passado funcionava assim. Hoje não. Hoje se tem alguém que por algum motivo você não deu certo, você não precisa mais ver aquela pessoa. Se você quiser, você simplesmente pode parar de visitar aquela pessoa. Ah, não, Romani, mas eu tenho que conviver com essa pessoa dentro de casa. Olha, se você tem mais de 18 anos, se você tem condição de ser uma pessoa independente, você não tem.
Você pode construir a sua história. Ah, Romani, mas você não sabe de como é difícil, como eu tô sem dinheiro e eu não consigo conviver eu tenho que conviver com essa pessoa. Olha, então eu vou te falar uma coisa. Enquanto você não se enxergar como adulto, as pessoas vão te tratar como criança. Enquanto você não enxergar que você pode transformar de alguma forma a sua história para ter mais independência emocional, as pessoas vão tratar como se fosse algum tipo de propriedade delas, se você está dizendo que depende de estar com aquela pessoa. Mas eu entendo que tem situações que realmente pode levar um tempo até eu conseguir lidar para conviver. E o que eu recomendo nesses casos? Nesses casos, até tem um vídeo específico sobre esse aqui no canal. Nesses casos, até tem um vídeo específico aqui no canal sobre essa questão de convivência com pessoas tóxicas, que vale a pena vocês assistirem. Mas eu quero deixar também uma reflexão. Você pode até não escolher essa pessoa ali que está junto, que talvez seja uma pessoa que não seja legal para o que você está querendo construir para a sua vida, mas você pode escolher outras referências. Seja os livros que você lê, seja os vídeos que você assiste, seja as outras pessoas lá fora que você convive, porque aquilo que você vê no mundo vai colocando inputs para dentro de você e aos poucos vai se tornando quem você é. Foi assim que você aprendeu a falar português, foi assim que você aprendeu a forma que você se relaciona com as outras pessoas, a forma de amar, a forma de se aceitar. Foi assim que foi sendo desenvolvida a sua autoestima, foi assim que foi sendo desenvolvido a maior parte dos seus comportamentos que de alguma forma você nem percebe. É como se fosse, pensa sobre o seu corte de cabelo, pensa sobre as roupas que você usa. Você não escolheu elas como você pensa ter escolhido. A prova disso é que se você tivesse nascido na Índia, as suas roupas seriam diferentes. Se você tivesse nascido na China, provavelmente as suas roupas seriam diferentes. Então, até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino, como já dizia Jung. Mas a boa notícia é que sim, é possível se transformar. É possível através do autoconhecimento, através de entender mais sobre as emoções, sobre o comportamento, sobre o cérebro humano e entender que hoje, se você é rejeitado por alguém, você não morre mais, você continua vivo. E quanto mais você faz esse trabalho de entender sobre as emoções, quanto mais você se conhece, faz esse mergulho profundo sobre isso, você começa a não depender exclusivamente da aceitação do outro, mas da sua própria aceitação. Porque essa é a mais importante, é como você se enxerga. Porque olha para dentro. Se você olha para dentro e vê coisas boas, isso é uma das coisas mais importantes. Porque as pessoas querem relacionar com pessoas boas. E se nem você olha para dentro e consegue buscar isso dentro de você, como que você espera que as outras pessoas enxerguem isso dentro de você? Então, primeiro, seja a pessoa desejada. Se enxergue como alguém de valor. Se você se enxerga como alguém de valor, é mais fácil o mundo lá fora te perceber como alguém de valor. E se o mundo lá fora disser para você que você não tem valor, mas você sabe quem você é, o que o mundo lá fora está dizendo, você sabe que é ridículo. Porque você sabe quem você é na sua essência. Se alguém diz para você, olha, você não tem mão, você sabe que você tem uma mão, você vai olhar e falar, cara, esse cara não sabe o que ele está dizendo. Olha, você é um idiota e você sabe que você não é um idiota, você sabe que aquela pessoa não sabe o que ela está dizendo. E trazendo uma reflexão ainda mais profunda, eu quero te convidar a pensar. Todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas difíceis, todas as pessoas que talvez tenham criticado você, todas as pessoas daqui a 200 anos não vão estar mais aqui. Daqui a 200 anos não tem ninguém dessas pessoas que criticaram você, não tem ninguém dessas pessoas difíceis, dessas pessoas tóxicas, ninguém. Você não vai estar aqui, eu não vou estar aqui, não tem nenhuma pessoa que está viva hoje, que daqui a 200 anos vai estar viva ainda. E eu estou trazendo essa reflexão para você perceber o quanto você tem vivido a sua vida. Porque se você não sabe a vida que você quer viver, você vai acabar vivendo de acordo com os termos da vida de alguém que sabe. E a pergunta é, quem é você? Começa a fazer essa reflexão e se você quiser uma ajuda mais profunda para fazer esse tipo de reflexão, eu recomendo você já se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos. Sempre tem vídeos novos aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever aqui também
E tem uma plataforma do Instituto Romani com vários treinamentos, onde você pode ir do zero à maestria em hipnose transformacional, entender mais sobre psicologia, emoções, comportamento, cérebro. Na descrição desse vídeo fica o link para você conhecer mais e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Deixe o seu comentário também, as suas perguntas, que eu vou fazer vários vídeos respondendo perguntas das pessoas aqui do canal. E para fechar esse vídeo, eu quero também trazer a reflexão de que Jesus Cristo foi pregado na cruz e ele não foi compreendido no tempo dele. Eu quero trazer a reflexão que Mahatma Gandhi foi assassinado por pessoas que ele buscava defender para libertar a Índia. Eu quero trazer a reflexão que Martin Luther King era chamado de louco na época dele e as pessoas achavam que não estava certo o que ele estava fazendo, muitas pessoas daquela época. Então, lembre-se que muitas vezes gênios seguem caminhos que antes foram traçados por loucos. E olha para dentro, saiba quem você é. E saiba que se você é uma pessoa boa, você continua sendo uma pessoa boa, mesmo que você tenha cometido um erro por algum motivo, nós somos humanos, a gente não acerta sempre. Olha para dentro e seja um pouco mais gentil com você. E se você quiser saber mais sobre esse tipo de assunto também, entender mais sobre como a mente funciona, o cérebro, as emoções, sobre psicologia, hipnose transformacional e receber todos os treinamentos do Instituto Romani dentro de uma plataforma que vai te formar do zero à maestria nessa área, aqui no link da descrição desse vídeo tem uma plataforma onde você pode conhecer mais sobre os nossos treinamentos. Se você gostou, lembra de se inscrever aqui no canal também. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você conhecer mais sobre o nosso trabalho e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo de nós mesmos pessoas melhores. Grande abraço e até os próximos vídeos.